Cuidado pessoal, na divina veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho, com números do lado dentro, dois, três, Vou falar um pouquinho da música Veraneio Vascaína. A música Veraneio Vascaína, ela foi gravada pela banda Capital Inicial em 1986, mas ela foi composta em 1980 por Renato Russo e Flávio Lemos. Na época eles tinham uma banda chamada Aborto Elétrico. E aí uma curiosidade, né, o Aborto Elétrico, por que esse nome? Numa entrevista que o Renato Russo deu em 1989, ele disse que esse nome, aborto elétrico, era referente à questão da repressão, que a polícia, na época da ditadura, em 68, começou a usar uns cacetetes que davam um choque elétrico. E numa dessas batidas policiais, uma menina que estava grávida recebeu um choque desse cacetete e acabou perdendo o neném. Então, por isso que eles colocaram o nome da banda de Aborto Elétrico. Então, essa música Veraneio Vascaína, ela faz uma crítica à ação da polícia na época da ditadura, porque apesar dela ter sido gravada em 86, na época em que já tinha um ano, né, da abertura política, de que não havia mais ditadura, mas a época em que ela foi composta, em 80, estávamos no final da ditadura, né? Então, Veraneio era o nome do carro, de um clássico da Chevrolet, teve seu auge entre as décadas de 70 e 80, e que era usado pela polícia para fazer as suas viaturas na época. Então, essa música é uma crítica ao comportamento policial. Então, quando ele fala aqui, cuidado pessoal, ela vem vindo a veraneio. Então, veraneio é o carro, né? Toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho, com números do lado, dentro 2 ou 3 tarados, assassinos armados, uniformizados. Ele está fazendo menção aqui porque na época a repressão era muito grande ainda, apesar de em 78, porque os militares eles deram golpe em 64, em 68 você teve o endurecimento do regime com o AI-5, mas, e teve aquela questão do milagre econômico, né, o Brasil crescer economicamente, o que fazia com que o governo utilizasse esse crescimento econômico para engabelar, digamos assim, a população. No final da década de 70, esse milagre econômico não existia mais, a economia já não estava boa. E aí a população já estava querendo o final do regime militar. Então, no final da década de 70, os militares começam a fazer uma abertura gradual, né? Começa no governo Geisel a passos muito pequenos, né? muito tímidos ainda, e se intensifica no governo do Figueiredo. Então, nós temos ali, em 78, a suspensão do AI-5, em 79, nós temos a lei da anistia, que anistiava tanto os exilados políticos quanto os militares. A anistia foi para os dois lados. E é nesse contexto que a música ela é composta algum tempo depois. A questão das eleições, né? O deputado Dante de Oliveira, ele ele propõe uma emenda constitucional para que as eleições fossem diretas, o que gera aquele movimento todo de direta já, com a população saindo às ruas e pedindo as eleições diretas, o que não acontece, né, porque a emenda não passa. A primeira eleição, que é a eleição de 85, é uma eleição indireta, né, o Tancredo Neves ele é eleito através de um colegiado e acaba não assumindo porque ele morre, e quem assume é o José Sarney. Então, é nesse contexto que essa música ela é composta, já que ela foi composta em 1980, gravada em 86, mas composta em 80. Então, é nesse contexto. Quando ele fala essa frase, ele está se referindo à questão de que ainda havia muita repressão. Então, principalmente nas universidades, ele fala isso na entrevista, nas universidades, os estudantes, eles estavam sempre motivo ali de batida policial, não podia haver aglomeração.
e os policiais agiam com violência. Então, quando ele fala, cuidado pessoal, lá vem a veraneio, era para todo mundo correr, né? Porque lá vinha veraneio para poder, lá vinha a polícia para dar a batida, né? Na questão da repressão. E aí depois ele fala, porque pobre quando nasce com instinto assassino, sabe o que vai ser quando crescer desde menino. Ladrão para roubar, marginal para matar. Papai, eu quero ser policial quando eu crescer. Aqui ele está fazendo uma analogia, ele está fazendo uma comparação entre o pobre e o rico. E ele está dizendo que quando o pobre nasce com instinto assassino, ou ele vira ladrão, ou ele vira assassino. E a classe média, ele fala, né, que os ricos e a classe média, quando tem instinto assassino, também ou viram deputados para roubar, políticos para roubar, ou policiais para matar, sendo absolvidos porque representam autoridade. Então, é essa crítica que ele está fazendo de que a polícia, naquela época, não toda a polícia, obviamente, os corruptos, de que a polícia se vestia de uma autoridade para praticar toda uma série de violência, toda uma série de atrocidades e era absolvida, não acontecia nada, porque ela representava a autoridade, então abusava dessa autoridade. Então é essa crítica que ele está fazendo nessa estrofe aqui. E aí quando ele fala, né, se eles vêm com fogo em cima, é melhor sair da frente. Esse fogo em cima é a sirene. Eram as luzes, você tinha a sirene e você tinha aquelas luzes vermelho e laranja, indicando que estava vindo a polícia e que era para você sair correndo. Tanto faz, ninguém se importa se você é inocente. Com uma arma na mão eu boto fogo no país e não vai ter problema, eu sei, estou do lado da lei. Aquilo que eu falei, não importa se a pessoa ela é culpada ou se ela é inocente, porque a polícia representa essa autoridade e usa essa autoridade para praticar atrocidades contra qualquer um que se opusesse a eles. Ou seja, você não pode falar mal do governo, você não pode falar mal da situação da época, porque você estava numa ditadura. Então, toda essa crítica que ele faz com essa música. Não é só ao sistema policial, é a repressão policial e a repressão que havia ainda no final da ditadura. Embora fosse 80, a gente ainda estava na ditadura. Começou-se uma abertura política no governo do Figueiredo, mas ainda era a ditadura, então a repressão policial ainda era muito forte. E mesmo depois que acabou a ditadura, a gente vê até hoje que a polícia, ela age muitas das vezes com violência e na questão de que não vai acontecer nada, né? Porque o cara que está agindo, o cara é pobre, preto, favelado, então pode acontecer o que for com ele que ninguém vai se importar. Então, assim, é uma música que retrata o início dos anos 80, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, mas que se você for olhar, ainda é um pouco atual. Porque a gente vê aí o que acontece nessas comunidades. A gente cansa de ver aí no telejornal, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Cuidado pessoal, na divina veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho, com números do lado dentro, 2, 3 tarados, assassinos armados, uniformizados. Veraneio, vascaína, vem dobrando a esquina. Porque pobre quando nasce com instinto assassino, sabe que vai ser tudo crescer desde menino, ladrão pra matar, marginal pra roubar. Papai, eu quero ser policial quando eu crescer. Cuidado pessoal, na vivida veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho, com números do lado dentro, 2, 3 tarados, assassinos armados, uniformizados.
Veraneio vascaína vem dobrando a esquina. Se eles vêm por cima, é melhor sair da frente. Tanto faz, ninguém se importa se você é inocente. Com uma arma na mão, bota fogo no país e não vai ter problema se você estar do lado da lei. Cuidado pessoal, a bem-vinda veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho, com números do lado dentro, 2, 3 tarados, assassinos armados, uniformizados.